Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trabalhar com vocês, acredito, né? A nossa última peça de Páscoa de 2023, a última peça específica de Páscoa, tá? Vamos voltar no começo, né? A última aula eu fiz os vidros de palmito que eu reciclei com estampas de coelho, né? Fiz 2 vidros, foi uma aula que vocês gostaram muito. E no Instagram, quando eu fiz a postagem, teve uma pessoa que perguntou do vidro com ovelhas. Aí eu falei, é uma boa dica, né? A Páscoa cristã, né? Não é todo mundo que gosta da Páscoa com coelho. A Páscoa tem um significado maior que o coelhinho, né? O coelho é só uma representação. E só que daí eu não vou fazer no vidro, tá? Eu vou fazer diferente. Eu já trabalhei com vocês o pote de sorvete, já trabalhei a lata e trabalhei os vidros. Como a nossa Páscoa de hoje vai ser o verdadeiro sentido da Páscoa, eu vou trabalhar com vocês um enfeite de porta, tá? Com uma imagem de Cristo, é uma imagem estilizada, tá? Eu optei por fazer uma imagem estilizada porque eu quero que o maior número de pessoas que queira fazer esse projeto, mesmo quem não tenha tanto tempo de pintura, consiga pegar para fazer, tá? Por isso que eu optei um projeto um pouco mais acessível para quem tiver vontade, quem gosta muito, né? Poder pegar esse projeto e sentir que consegue fazer sem ter tanto medo, tá? Então eu optei por fazer um projetinho mais fácil com vocês por causa disso. Nem por ser mais fácil ele é menos bonito, tá? É uma imagem bem bonita, espero que vocês gostem muito do projeto de hoje. Ele foi feito com muito carinho para vocês. Por favor, se você gostar, curta, se inscreva aqui no canal, é super importante, faz uma diferença enorme aqui pra gente. Bom, vamos pra parte boa? Eu vou trabalhar aqui o nosso Cristo numa placa redonda. O que eu fiz aqui? Fechei o fundo da nossa placa com o branco folk. Já tô com o nosso risco aqui e eu vou passar ele todo na nossa placa. Vou usar um carbono de costura, que ele é mais fácil para apagar, não é um carbono tão forte. Agora, com o meu projeto riscado, posso finalmente começar aqui a trabalhar o nosso Cristo. Como eu disse, é um projeto mais minimalista, uma coisa mais simples, tá? Eu vou trabalhar uma cor de cada vez e a gente vai construindo aos poucos, porém eu não quero exagerar nos detalhes. A ideia minimalista é realmente o que eu quero fazer aqui. O que eu vou começar fazendo? Vou pegar o champanhe e eu vou fazer o fundo do rosto, dos braços aqui, das mãos do nosso Cristo. Feito isso, agora eu vou pegar o bege e eu vou sombrear tudo. O que eu tenho que ter em mente aqui? O rosto tem alguns detalhes, como a barba, a sobrancelha. As mãos, não, tá? É bem simples mesmo, tá? Então, eu vou sombrear todo o contorno aqui das mãos, contorno do rosto, pescoço. No caso aqui das mãos, não tem as divisões dos dedos, então eu vou sombrear realmente só esse contorno maior aqui. E aqui no rosto dele, o contorno maior e por fora da barba, por fora da sobrancelha, tá? Só os contornos maiores aqui da pele dele.
Ainda trabalhando com o sombreado, eu vou aproveitar aqui o nosso fundo branco folk e eu vou sombrear o manto aqui dele. Então, o que que eu vou fazer? Vou sombrear todo o contorno do manto com o cinza. Agora, eu vou pegar o craft e eu vou sombrear na roupa dele que tá aqui por baixo desse manto. Vou deixar aqui os nossos sombreados quietinhos por um momento e vou começar a trabalhar aqui por fora do nosso Cristo. Vou pegar o curry e eu vou pintar o fundo, tá? Vou fechar o fundo aqui dessa parte interna dessa luz.
Feito isso, vou pegar aqui o cravo e eu vou sombrear o contorno dessa luz. Ao invés de fechar aqui nesse contorno de fora com o sombreado de cravo, eu acabei optando no último minuto, né, por fazer a sombra só aqui na parte de baixo. Eu acho que vai dar um efeito legal fazendo esse sombreado só aqui embaixo, ao invés de dar a volta toda, tá? O que eu vou fazer agora? Vou preencher o fundo desse arco aqui de fora com o mel. Vou pegar agora o curry e eu vou sombrear aqui na base do nosso arco, encostado no Cristo, e aqui por fora, nessa parte interna dele. Aqui em cima eu também vou sombrear, então aqui literalmente é de todos os lados. Agora, eu vou pegar o azul folk e eu vou pintar o fundo aqui dessa parte de fora da nossa roda. Agora eu vou pegar o prata, eu vou sombrear por fora do Cristo e no contorno da nossa placa.
Vou pegar agora uma pontinha do rosé escuro e eu vou sombrear a boca do nosso Cristo. Tem que ser uma sombra bem clarinha, tá? É bem pontinha de tinta mesmo, só para deixar um pouco mais rosado e diferenciar a boca aqui do queixo, tá? Tem que tomar cuidado para essa parte não ficar muito pesada e parecer que o Cristo tá de batom. Então, deixem a sombra mais aguadinha, bem pontinha de tinta, que é só para dar uma leve tingida, entre aspas, aqui na boca dele. Vou pegar agora esse espaço aqui da roupa, tá? E eu vou fechar o fundo dele com o cravo. E agora eu vou pintar o cajado, a barba e o cabelo dele com o marrom. Vou fechar o fundo de marrom. Vou continuar aqui com o marrom e eu vou sombrear todo esse fundo aqui que eu pintei com o cravo. Agora, essa parte que eu vou fazer, ela é opcional. Então, quem não quiser fazer e deixar assim não tá errado, também tá legal, tá? Eu vou trabalhar uma sombra de sobreposição com o breu para dar um pouco mais de destaque em alguns pontos aqui do nosso Cristo, tá? Essa sombra, como o breu é uma cor bem escura, essa sombra ela tem que ser bem delicada, tá? Não pode ser nada muito pesado. Eu vou fazer esse sombreado com o breu por fora dos detalhes do Cristo, então é uma sombra de sobreposição. Então, por fora do rosto, por fora das mãos, por fora aqui na dobra da roupa. Eu vou jogar todo esse sombreado de breu por fora para realmente destacar os detalhes do Cristo. Como eu falei, é opcional. Quem não quiser pode deixar sem esse sombreado com breu e daí pular depois para os próximos detalhes. Eu vou fazer porque eu acho que vai dar um destaque legal.
Vou mexer aqui no fundo da nossa placa, eu vou pegar o prata, que foi a mesma cor que a gente sombreou a roda, a minha esponja marinha umedecida e eu vou fazer um esponjado aqui nesse fundo azul. Vou pegar agora o meu pincel chato de cabo amarelo, o mel, e eu vou iluminar um pouco fazendo luz seca aqui por fora do Cristo. Agora, eu vou fazer uma escrita aqui em cima, tá? Vou pegar esse stencil aqui de alfabeto, esse é de letras maiúsculas, normalmente eu uso de letras minúsculas, mas vou usar todas maiúsculas hoje para dar um destaque maior aqui, e no caso eu vou escrever com o breu. E agora, só para dar mais um detalhe, eu vou pegar o cinza, o meu pincel chato de cabo amarelo menor, esse aqui é o tamanho 10, eu vou fazer um pouco de sombra seca em alguns pontos aqui desse fundo branco que a gente sombreou com o cinza, para dar um pouco mais de volume mesmo. Feito isso, só passar verniz ou a cera da preferência de vocês, fazer o acabamento nas laterais e virar atrás. Aqui a gente pode furar e passar um cordãozinho, ou quem quiser colocar com fita dupla face também pode, tá? Quem tem dificuldade em fazer o sombreado e não quiser fazer, pode fazer só o fundo, tá? Não tem problema nenhum quem não quiser fazer o sombreado. Fica legal também sem o sombreado, por conta de ser um desenho mais minimalista. A única coisa que quem vai deixar só com o fundo tem que se preocupar é em fazer o acabamento na emenda das cores bem certinho, porque caso você não faça sombra, a chance de qualquer acabamento que não ficar muito bom aparecer é muito maior, tá? Então, quem quiser deixar só com os fundos, pode. Quem quiser fazer o fundo e a sombra, sem aquela sombra que eu fiz com o breu, também pode, tá?
E fazer também nessa versão que tem tudo, o fundo, o primeiro sombreado e a sombra de sobreposição com o breu, tá? Dá pra vocês fazerem das 3 formas que fica legal, tá? Daí é mais da preferência de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, bom comecinho de semana e até a próxima. Um beijo grande. Tchau, tchau!